Hoje nós vamos falar sobre o chamado à identidade. Porque semana passada a gente falou sobre vencer as batalhas da mente. Lembre-se, nós estamos falando numa série sobre viver uma vida com propósito. Só que como você vive uma vida com propósito se a sua mente não foi liberta? Você precisa ter a mente aberta, você precisa vencer as batalhas que tem na sua mente para você começar a caminhar. Agora, quando você começa a caminhar, você precisa ir para o segundo passo, que é a sua identidade. Quantos aqui lembram do Brasil? Meus amigos do Brasil vão lembrar aí. Quando você vai tirar a sua identidade lá, né? Eu fui com 12 anos. Não sei se é com 12 anos que pode ou se pode antes, mas foi com 12 anos que eu tirei lá. E você coloca aquela digital, né? E aí você tira a sua identidade. Eu creio que o porquê que eles não deixam você tirar a sua identidade com 2, 3 anos, porque a criança vai perder, né? Uma criança de 4 anos de idade pega a sua identidade, vai perder a identidade. E o quanto que é importante nós descobrirmos a nossa identidade em Cristo. Porque uma vez que você descobre a sua identidade em Cristo, através da maturidade que Deus vai te dando ao longo do tempo, você nunca mais perde a sua identidade. Quando você entra aqui nos Estados Unidos, se você passa pela imigração, você tem que digitar ali, colocar suas digitais. E por que eles querem que você coloque a sua digital? Porque você está vindo com um documento de outro país e eles não sabem se aquele documento é falso ou verdadeiro. Então o que eles vão fazer? Isso aqui não mente. Então nós vamos colocar a sua identidade aqui. Pum. Então onde você bater a sua identidade, vem lá o seu currículo. Porque não tem como você mentir para a imigração a sua identidade se eles têm a sua digital. Com Deus é a mesma coisa. Você pode mentir para o seu parceiro, para o seu amigo, para a sua comunidade, mas você não consegue mentir para Deus. Deus, quando você bate seu dedinho assim, em oração com Ele, Ele fala, eu sei quem está falando, eu sei o nome dessa pessoa, eu sei quantos anos ele tem, eu sei o que ele está passando. Só que eu quero ouvir agora, meu filho. Ele conhece nós pela nossa identidade. Ele não conhece apenas um povo. Então nessa noite, vamos lá comigo, se você tiver a Bíblia, abra aí em Mateus no capítulo 4, no verso 18 ao 20, se você não tem, vai aparecer aqui no telão também o versículo. Falando sobre o chamado à identidade, no capítulo 4, enquanto você abre, no verso 18 ao 20, nós vamos ver sobre o chamado de Pedro. Você conhece muito bem esse cara, né, um discípulo de Jesus. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Pedro e como ele veio descobrir essa identidade em Cristo. E através do processo da vida dele, nós vamos sair daqui entendendo quem nós somos em Deus. Amém? Tem alguém aí, não? Amém? Ok. Vamos ler o verso 18. Diz assim, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescador de homens. Marque isso, eu os farei pescador de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Note que aqui o verso está dizendo, e eu os farei. Jesus fala para ele, abandona o que você está seguindo e eu vou colocar você num processo para que você descubra quem você é em Deus. Porque todos nós que não somos ateu, reconhecemos que existe um Deus. Todos nós reconhecemos que existe um Deus. E se você reconhece que existe um Deus, você precisa descobrir primeiro quem é esse Deus, para então você descobrir quem você é nele. Você sabe que você é criatura de Deus, nós somos criados por Deus, mas ser criado por Deus não quer dizer que você conhece a Ele. É um processo, e Jesus está falando aqui com Pedro, Léo. Jesus está falando assim, olha, Pedro, eu sei que você trabalhou a vida inteira para construir esse business de pescaria seu. Pedro tinha ali os seus barcos, Pedro tinha pessoas trabalhando para ele, Pedro tinha a sua família. E aquela era a vida de Pedro, pescar, trazer o alimento para casa, juntar o dinheiro para fazer alguma coisa e tal. E aí chega Jesus e fala assim, ei, me segue. E quando Jesus fala assim, me segue, ele não fala assim, deixa tudo
o que você está fazendo e me segue. Ele fala assim, me segue e eu te farei pescador de homens. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Aqui então Pedro disse um sim para Jesus. É o que eu e você um dia fizemos ou hoje você vai fazer. É dizer um sim para Jesus. E dizer um sim para Jesus é falar assim, eu aceito o processo. Porque não é falar um sim para Jesus, levantar as suas mãos quando alguém falar assim, você aceita Jesus, levante as suas mãos aí e você receberá a salvação. Aí você levanta a mão, abaixa, pronto. Ganhei a salvação, tá top. Você apenas aceitou o processo que Pedro aceitou. E aí Pedro começa então, abandonou tudo, ele começa a seguir Jesus. No capítulo 5, 6 e 7, nós não vamos ler, mas aqui está a conferência, a primeira conferência que Jesus fez. Capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão do Monte, né? Você vê aqui Jesus passando todo tipo de instrução e Pedro ali, ó, só anotando tudo com o seu caderninho e ele sugando tudo de Jesus. Ali naquele monte eles ficaram por muito tempo e Jesus ensinando ele. E Pedro, ele caminhou com Jesus por 3 anos, vendo Jesus curar paralítico, dar vista ao cego, expulsar demônio das pessoas, fazer muitos milagres, e Pedro ali do lado, vendo tudo aquilo. Agora, no capítulo 16, pula lá para Mateus capítulo 16, verso 16 e 17. Nós vamos caminhar através da história de Pedro para que nós entendamos a nossa identidade em Cristo. Tá aí? Capítulo 16, verso 16 e 17, diz assim. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Agora eu entendi, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado a você por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Imagina a alegria de Pedro, está sendo agora elogiado por Jesus, pelo próprio Jesus. Uma coisa é o seu pastor te elogiar, uma coisa é Jesus te elogiar. E Jesus virou e falou, Pedro, isso que você acabou de dizer foi uma revelação que Deus colocou no seu coração. Você acabou de receber uma visita do Espírito Santo. Ele colocou isso dentro de você. Essa revelação de que eu sou o Filho de Deus não foi da carne. Não foi você que pensou e falou, não, esse tempo que eu estou caminhando com ele, ele falou isso e isso. 2 mais 2, 4, não sei o quê. Ele é o Filho de Deus. Não foi lógico. E Jesus fala isso para ele. Aí Pedro se sente o cara, né? Mas o que acontece é que a imaturidade ainda rondava o coração de Pedro. Igual ronda o nosso coração. A imaturidade ainda rondava o coração de Pedro, mesmo ele aqui sendo usado por Deus, ele tinha impulsos. Você já fez alguma coisa por impulso? Nossa, meu Deus, eu fiz e agora? Eu não podia ter feito aquilo. Pedro, então, no capítulo 26, vai lá, em Mateus no capítulo 26, versos 50 ao 51, você vê aqui Pedro agindo por impulso. Ele agora está sentindo o guardião de Jesus. Ele fala assim, olha, Jesus falou que eu tenho comunhão com Deus, eu estou conhecendo quem é Jesus, eu vou me tornar agora o protetor de Jesus. Eu sou discípulo, então eu não mexo com Jesus não, que está mexendo comigo. Aí chega no verso 50, olha só. Jesus aqui, já ali perto da sua morte, perto de ser entregue por Judas às autoridades, aí Jesus perguntou, amigo, falando para Judas, amigo, o que você traz? E então os homens aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus, você sabe o nome dele? Um dos que estavam com Jesus, aqui não diz o nome dele, mas é Pedro, estendendo a mão, puxou a espada do soldado, que ele não andava com espada, e arrancou a orelha do servo mau. Não mexe com Jesus não. Não, vai falar de Jesus, não. Aqui eu sou defensor de Jesus. E aqui nós vemos e podemos aplicar isso na nossa vida. Nunca se coloque numa posição de defender Deus. É Deus que nos defende.
E existe o apologeta, que é uma pessoa que se coloca numa posição de responder perguntas e entra em confronto com pessoas que não acreditam em Deus. E essas pessoas são defensores de Deus. Eu não estou falando que eles estão errados, eles estão ali para responder perguntas que talvez é dúvida no coração de alguém. Mas no dia que alguém virar para você e falar assim, eu não quero saber de igreja, não sabe por quê? A igreja me feriu muito. Aí você vira para ela e você não vai falar assim, ei, peraí, não vai falar que igreja feriu ninguém não. Porque olha, eu sou da igreja, entendeu? E não mexe com a igreja não, porque nós somos santos. Faz isso não. Porque senão Jesus vai fazer com você o que ele fez com Pedro aqui. Vai, Pedro, se você revidar com a espada, com ela mesmo você vai morrer. Aí Jesus pega a orelha e coloca de volta nesse homem. Pedro agia por impulso, porque ele ainda não tinha descoberto a sua identidade em Cristo. Como eu falei, ele aceitou o chamado. E o chamado, quando a gente fala assim, eu tenho um chamado, quando você fala eu tenho um chamado, não quer dizer que você tem uma identidade em Cristo. Você tem um chamado, é porque você está na face da terra para fazer alguma coisa. Aí você precisa descobrir que coisa é essa. E Pedro estava chutando pedra no meio do caminho, errando para descobrir isso. Então, it's okay você errar. It's okay você cair no pecado. It's okay você desanimar um dia. It's okay você estar chorando num dia. Mas it's not okay para você ficar deitado. It's not okay para você ficar no pecado. It's not okay para você desacreditar de que Deus pode fazer alguma coisa para você, porque Ele não desistiu de Pedro. E nós vamos caminhar a história agora, porque a coisa fica preta para Pedro agora. O negócio agora escurece para o lado dele. Porque no capítulo 16, volta lá, Mateus capítulo 16. Você lembra que uns versículos antes ele foi usado pelo Espírito Santo? Pouquinho antes. Aí agora Pedro empolgado, né? Vamos lá, verso 21 ao 23. Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, olha aí Pedrão aí. Então Pedro, chamando-o à parte, Jesus, vem cá. Ele começou a repreender Jesus, dizendo assim, Jesus, nunca, nunca acontecerá isso com o Senhor. Eu não deixo. Nunca acontecerá com o Senhor. E olha o que Jesus vira para Pedro e fala agora: para trás de mim, Satanás. O cara que foi chamado agora de cheio de Deus, agora está sendo chamado de Satanás. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa em nada das coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha a crise de identidade que Pedro está tendo. Peraí, como? Jesus agora me confundiu, porque ele falou agora que eu recebi uma revelação de Deus. Como que agora Satanás entra na minha mente e faz com que eu fale essas coisas? E Jesus, quando ele está orando no Getsemane, nas suas últimas horas ali, ele fala com os discípulos: fiquem aqui e vigiem, porque eu vou orar aqui. Aí Jesus vai, quando ele chega, está todo mundo dormindo. Aí Jesus: ei, acorda, vigia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você e eu precisamos vigiar todos os dias. Não, essa semana, Dalson, foi maravilhoso. Nossa, tudo correu bem. Está fluindo as coisas, foi aberta uma porta para mim, agora Deus entrou no negócio. Eu creio que essa fase da minha vida vai ser maravilhosa. Aí você cruza os braços, fecha os olhos e não olha para frente, bate na primeira parede que vem. Porque o vigiar é em todo tempo. E aqui Pedro então é usado por Satanás. Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava falando com quem estava usando a boca dele. Falando: não, Pedro, Satanás está te usando agora. E não seja usado por Satanás, gente. Olha o que Pedro está fazendo. Vamos analisar, porque às vezes a gente fala assim: não, a pessoa ser usada por Satanás, Priscila, é só se ela xingar. É só se ela falar mal do outro. É só se ela mentir.
É só se ela caluniar. Pedro aqui, ele estava tentando defender Jesus. Só que ele não ainda tinha guardado na memória o que Jesus já tinha ensinado para ele. Olha, eu estava explicando para vocês agora aqui que eu preciso sofrer, eu preciso morrer, porque eu preciso ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro querendo dar uma de tal, mudar os planos de Deus. Nada do que eu e você fazemos muda os planos de Deus. Deixa eu te fazer colocar para você aqui uma ilustração para você não pensar que Deus vai te seguir. Às vezes a gente pensa assim, vamos fazer isso aqui, eu estou botando esse projeto, vou abrir uma porta de trabalho aqui agora, e você calcula tudo e fala, Senhor, abençoe isso aqui. Aí as coisas dão errado, você fala, onde estava Deus? É mais fácil eu e você pararmos antes de fazer alguma coisa e falar assim, Senhor, é para a esquerda ou é para a direita? Sabe nos filmes que eles fazem assim, para ver o ventinho? Você vai ter que parar um pouquinho. E olha, esses dias eu estava, porque esse relógio é novo, né? Então estou acostumando com ele ainda. Esses dias eu estava olhando as funções dele, aí tá lá um negócio. Eu estou trabalhando, aí apitou, vibrou, né? E aí tá lá, pare 1 minuto para respirar. Eu falei, quem é você para falar eu para respirar? Estou respirando o dia inteiro. Aí eu falei, não, estou trabalhando, vou parar agora para respirar. Mas aí eu cheguei em casa, estou sentado no sofá, falei, vou respirar para ver. E eu coloquei lá, e aí coloca você 1 minuto para você respirar. Aí você inspira, expira. Aí você fica ali com aquele processo em 1 minuto. Aí quando acaba ele fala, good job, parabéns. Agora, daqui a algum tempo eu te lembro de novo que você tem que parar para respirar. Falei, esse relógio está pensando que ele manda em mim. Mas sabe, na vida corrida que a gente leva, principalmente aqui nos Estados Unidos, que a gente fala que o tempo passa mais rápido, na verdade é porque nós fazemos mais atividades do que no Brasil, às vezes. A gente às vezes não tem tempo para parar. Não, nossa, eu não tenho tempo, vou orar aqui mesmo no caminho, porque eu não tenho tempo para parar não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, rola em torno do capitalismo. Meus amigos, eu estava orando com os pastores da Igreja Bom Pastor, tanto aqui no Brasil, em Portugal. Somos agora 7 igrejas Bom Pastor. E a gente orando, e aí cada pastor estava falando sobre a sua experiência em oração, sobre qual o Espírito dominava a cidade que ele estava pastoreando. E nós, como pastores, nós temos que ter essa responsabilidade. Eu oro por Delaware, por Maryland, né, que está aqui, nós estamos na divisa. Eu oro por aqui para me discernir daquela parada, aquela respirada. Senhor, o que está governando isso aqui? E cada pastor estava falando da sua cidade. E sabe qual é o tema que mais foi falado? Capitalismo. As pessoas estão trocando o tempo com Deus, o compromisso com a casa de Deus por causa do trabalho. Foi Deus que criou o trabalho e não o trabalho que criou Deus. Trabalha com a cabeça. E eu não estou falando isso porque eu estou contra você trabalhar, não é porque eu aprendi que você trabalhar 7 dias por semana, muitas das vezes você está ganhando menos e você está vivendo menos feliz do que alguém que trabalha 5 dias por semana, tem o seu tempo com família, tem o seu tempo de folga e tem tempo para parar para pensar e bolar novos projetos. Então, ao invés de você pegar 14 horas por dia para trabalhar no McDonald's ganhando $7 a hora, você ora ao Senhor e fala, Pai, em que eu posso investir para que eu possa ter tempo com a minha família? Meu amigo, aí você pegou o coração de Deus. Se você falar assim, eu quero ter tempo com a minha família, eu estou trabalhando demais, eu não estou tendo tempo de dar um passeio com a minha família, olha, Deus prioriza muito a família. E eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para que você coloque tudo no lugar, para que você comece a ter tempo com a família e as suas finanças não caiam. Então, preste atenção para que você não
fique sendo usado aí, sendo escravo do trabalho, tá? Nós temos orado por essa cidade e aqui eu quero que você guarde isso no seu coração. Existe um espírito de capitalismo no ar e ele está pronto para abraçar eu e você e nos colocar escravo do trabalho. O povo do Egito foi escravo por 400 anos. Por que 400 anos eles foram escravos? É porque eles falavam assim, não, tá de boa, nós somos escravos, nós reconhecemos isso e não queremos melhorar. Não, é porque eles estavam cegos. Aí quando chegou alguém que estava de fora, que era Moisés, e falou, ei, vocês estão escravos, e Deus quer libertar vocês. Aí eles acreditaram numa possibilidade. Então acredite que Deus pode libertar talvez alguém que veio na sua mente aí, que está sendo escravo do trabalho. Amém? Olha só, vamos para a vida de Pedro então, que eu tenho pouco tempo hoje. Pedro então, aqui em Mateus mesmo, aí no capítulo 26, vamos ler agora lá no verso 69 ao 75. Porque aqui Pedro nega Jesus. Ficou um pouquinho pior. Você pensando que o cara está aprendendo, está conhecendo Jesus, está querendo descobrir a identidade dele em Cristo, agora ele nega Jesus. Vamos ler o verso 69 ao 75 que diz assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, e isso Jesus ali sendo colocado, pegado a cruz, colocado nos ombros dele, preparando para eles começarem a passeata para a crucificação. E Pedro sentado no pátio, e uma criada aproximando-se dele, disse: você estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei o que você está falando. E depois saiu em direção à porta, ele mudou de local. E onde ali estava outra criada, e o viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele jurando agora, piorou um pouquinho mais, jurando: eu juro por Deus que eu não conheço esse homem. Não conheço de jeito nenhum. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: ei, certamente você é um deles. O modo de você falar denuncia. Não tenta negar a sua identidade em Cristo, não, porque as pessoas sabem quem você é. E você já teve algum lugar que as pessoas viraram para você e falaram: não, você não pertence aqui não. Você não combina com isso aqui. Você não combina com essas coisas. O que fulano... Não combina nesse lugar. E aqui, as próprias pessoas que estavam crucificando Jesus viram e falam assim: ei, não adianta você negar. O seu modo de falar te condena. E aí, o que aconteceu? Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes do galo cantar, me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou, e não somente chorou, chorou amargamente, porque ele se encontrava em uma crise existencial. Uma coisa, meu amigo, é você passar uma crise no casamento. Uma coisa é você passar uma crise financeira. Uma coisa é você enfrentar um ano de pandemia. Outra coisa é você enfrentar uma crise existencial. Judas não suportou, suicidou. Quer saber, eu vou tirar minha própria vida. E Pedro, enfrentando essa batalha interior, ele chora amargamente por enfrentar essa crise existencial. Imagina só, alguém que largou tudo para seguir Jesus. Ele largou tudo por Jesus, negou a Jesus por tudo e descobriu que não tinha sentido a vida sem Jesus. Tinha Jesus, largou tudo por Jesus, aí depois abandona Jesus porque ele preferia mais a vida dele do que morrer por Jesus. E aí quando ele nega, ele descobre que a vida não tinha sentido para ele. E é triste quando você conversa com alguém, igual eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que virar para você e falar assim: Davos, eu não quero viver mais. Uma vez um jovem me ligou, nessa época eu liderava jovem, e era 3 horas da manhã. E eu sempre deixo meu telefone ligado, porque eu sei que às vezes acontecem coisas fora da hora. E eu atendi esse jovem 3 horas da manhã. Quando eu atendi ele falou assim: Davos, se você não atendesse, eu ia suicidar agora. Porque eu falei com Deus: se o Senhor existe mesmo,
o Dalcio vai me atender agora. Se ele não atender, é um sinal de que realmente eu preciso me suicidar porque não existe saída para mim. Eu atendi aquele jovem 3 horas da manhã. E você no telefone, né? Eu suava até a mão, porque eu não sabia o que eu faria para aquele menino. E eu tentei manter ele no telefone. Resumindo a história, a gente ficou de 3 da manhã às 6 da manhã no telefone. E eu tinha que trabalhar. 6 horas era o meu relógio despertando para me acordar para trabalhar. Eu já estava acordado. Eu levantei e fui trabalhar. Mas resumindo a história, às 6 horas da manhã, aquele menino já estava cheio de Deus, querendo viver. Falou, Dalcio, eu preciso desligar o telefone porque eu quero, antes do meu pai sair, eu quero dar um abraço nele. Eu quero liberar um perdão sobre a vida dele, que ele estava brigado com a família dele. E resumindo a história, ele voltou a acreditar que Jesus tinha um plano na vida dele. Hoje esse jovem é casado, ele tem filho. Imagina, quando uma pessoa está enfrentando uma crise existencial, ela precisa de ajuda, Léo. Ela precisa de ajuda. E não pensa você que o tempo vai curar. Não cura. Não, essa briga no meu relacionamento, um dia vai passar. Não passa. Se você não buscar help. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho pessoas que eu me recorro. Você precisa ter pessoas que você se recorre. Mas não enfrente uma crise sozinho. Olha o que acontece com a vida de Pedro. Em João agora, no capítulo 21. Verso 3, já estou quase encerrando. Aguente aí. Você está quase descobrindo quem você é em Jesus. Olha lá. O verso 3 do capítulo 21 de João diz assim: vou pescar. Olha o que Pedro está falando agora. Ele voltou à sua vida antiga, Léo. Pedro diz, eu vou pescar. Disse Simão Pedro. E aí os discípulos falaram, estamos juntos. Vou com você. E eles foram entrar no barco, mas naquela noite nada conseguiram pegar. Pedro tenta voltar agora a viver uma antiga identidade. E nada ele consegue pegar. Peraí, mas eu tinha sucesso nisso aqui. Quando eu fazia as coisas aconteciam, por que agora não está dando certo? Ele desacreditou. Por quê? Porque Jesus morreu e os discípulos agora entraram em crise. Jesus precisou aparecer ressurreto por 2 que estavam voltando para a cidade deles, falando assim, tudo acabou. A nossa esperança acabou, Jesus morreu, acabou. Eles tinham esquecido de que Jesus havia prometido que ia ressuscitar. E por isso que a gente tem que lembrar toda semana que você tem sim um plano em Deus, que Deus tem sim um chamado para a sua vida, que Deus tem sim um chamado para a minha vida, para que eu e você não venhamos passar o que esses discípulos passaram. Diante do próprio Jesus anunciando isso, eles todos entram em crise agora. E anote isso, a falta de direção de Deus nos leva a usar mecanismos humanos para adquirir o que queremos. A falta de direção de Deus nos leva a usar mecanismos humanos para adquirir o que queremos. Ok, Jesus não está aqui mais, quer saber? Vou voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, porque ele falou que ia me fazer pescador de homens e eu não aprendi isso. E ele tenta voltar a ser quem ele é antes. Agora eu quero apenas mencionar para você 5 pontos sobre uma crise existencial. Para você avaliar agora, peraí, será que eu estou em crise existencial? Ou eu conheço alguém em crise existencial? Primeiro ponto, ansiedade. Ansiedade é o principal motivo, porque o principal motivo da ansiedade é a projeção futura e a incerta do que pode acontecer. E isso provoca um sofrimento emocional, preocupações excessivas que nem sempre são reais. Segunda, cansaço mental. A fadiga mental ocorre pela grande quantidade de pensamentos e aflições. Cansaço mental te leva a você também enfrentar, se você não cuidar, uma crise existencial. O terceiro, falta de vontade de socialização. A pandemia foi um ponto de teste para a humanidade. 1 ano sem se socializar. Você lembra de Daniel quando ele fez o jejum de 21 dias?
E muitos cientistas, muitos estudos falam que se você quer mudar de hábito, faça aquele novo hábito que você quer por 21 dias e aquilo vai se tornar uma rotina na sua vida, porque a sua mente se programa em 21 dias. Aí, me fala aí, 1 ano, você sem se socializar com ninguém, você não está craque em querer ficar sozinho depois disso? Você não está craque em querer, não, igreja, não, tá tão legal aqui em casa, vou ver o culto online mesmo. Talvez você está online aí, e você tem uma igreja do seu lado, você está com preguiça de levantar e ir para a igreja. Deus te abençoe, um beijo para você. Mas levanta e vai para a igreja, você precisa de socializar. Eu e você precisamos de comunhão. Por quê? Porque se você, mesmo por telefone, se esse cara não me ligasse, ele estaria em outro lugar uma hora dessa. Então, eu e você, nós precisamos de socialização. O 4º ponto, desânimo e pessimismo. Os conflitos existenciais geram uma grande sensação de desânimo, com pensamentos negativos, como não há uma motivação concreta para essa pessoa que se sinta dessa forma, as dúvidas provocam ideias pessimistas. Tudo é negativo. O desânimo e o pessimismo. Sabe aquela pessoa que só é negativa? Só é negativa, só é negativa. Se não cuidar, você entra em crise existencial. O 5º, para a gente partir para o final. Alterações no apetite e no sono. Você pensou que eu não ia falar isso aí, que é muito prático, né? Porque às vezes a gente não estou com fome não. É normal isso. É normal você não estar com fome um dia. É normal você não estar com fome talvez no 2º dia. Mas se daí em diante começar, você sabe o que significa uma anorexia. Isso pode levar a vários problemas de saúde. E o sono também. Você não até o seu celular precisa de carregar. Você também precisa de recarga. Além de alterações de humor, causa ansiedade e nervosismo constante, também são responsáveis pelos efeitos maléficos no organismo e distúrbios no apetite e no sono. Se você e eu não cuidarmos da nossa vida, por isso que é importante você descobrir quem você é em Cristo, para que você passe por tudo isso fazendo igual Pedro, não desistindo, não errando. Pedro errou, Pedro caiu, Pedro negou o próprio Deus. Talvez você nunca negou Deus na sua vida. Maravilha, não negue. Mas Pedro negou. E Jesus volta depois ressurreto, encontra Pedro numa praia. E ele restaura a vida de Pedro. E ele pergunta para Pedro, ei, você me ama? E aí você sabe da história. Porque Jesus usa uma palavra no grego e ele fala, você me ama? E Pedro usa outra palavra sobre o amor no grego que fala, eu só gosto de você. E por 3 vezes Jesus pergunta e Pedro fala, aí na última vez Pedro fala assim, não adianta eu mentir. Você sabe da minha digital. Eu cansei de ser falso, eu cansei de tentar, sabe Jesus, falar coisas agradáveis perante o Senhor. O Senhor me conhece. Não adianta eu tentar esconder alguma coisa. Você me conhece. E para quem sabe da história de Pedro, ele, depois de passar tudo isso, Jesus restaura ele se torna um grande apóstolo. E em Atos 2, na descida do Espírito Santo, que Jesus prometeu, falou, olha, eu estou indo para os céus, mas eu vou enviar o Espírito Santo para morar em vocês. Quando Pedro recebe, e os discípulos que estão ali recebem o Espírito Santo, ele é tão cheio de Deus, Cris, que ele fala, uau, agora eu descobri quem eu sou em Cristo Jesus. Ele recebe o Espírito Santo de Deus, eles começam a falar em outras línguas, e ali eu comparo como os Estados Unidos hoje, que tem brasileiro, tem hispano, tem africano, então tem muitas línguas aqui. E a Bíblia relata que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. Então tinha discípulo que estava falando em francês, porque tinha alguém ali que falava em francês. Tinha discípulo que estava falando em hebraico, porque tinha... E outras línguas, conforme o Espírito capacitava. E todos ficaram de olhos atentos, porque, peraí, o que está acontecendo? E Pedro levanta.
Em Atos 2 nós não vamos ler, mas aqui é a primeira pregação de Pedro. Quando ele se levanta agora sabendo quem ele é. Entenda o processo, para que você não levante antes da hora. Pedro, ele levanta agora a sua primeira pregação. Mais de 3.000 almas aceitam a Jesus. Mais de 3.000 almas reconhecem, eu também quero, Pedro, entrar nesse processo. Eu também quero descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. E Pedro dá essa oportunidade para essas pessoas. E nessa noite eu quero dar essa mesma oportunidade para você. Talvez você que está online nos assistindo, você está em dúvida aí de quem você é. Você talvez está em crise existencial. Talvez você entrou nessa live, ou você vai assistir depois, e você vai olhar e vai falar assim: se eu não assistisse esse vídeo, eu não acharia que existia a possibilidade de eu sair dessa situação que eu estou. E eu estou aqui para falar para você: existe sim esperança. Existe sim esperança para mim e para você. Pedro, ele mesmo negando Jesus, mesmo errando muito, Jesus falou: Pedro, eu continuo querendo usar você. Você vai me dar muita glória ainda. E ele foi levantado para ser um dos apóstolos. Tenha um encontro com Jesus. Sem um encontro com Jesus, você não vai iniciar o processo. Tenha um encontro com Jesus. Talvez nessa noite é o dia de você ter um encontro com Jesus. A segunda coisa, não fuja do processo. Não fuja do processo, porque cada vez que nós fugimos do processo em que Deus está trabalhando, lapidando, fazendo de você uma nova criatura, você volta de novo e começa novamente. Você lembra de Jonas que tentou fugir de Deus? Não, Deus mandou vir para cá, eu vou para cá. Ele foi para lá, mas depois ele voltou para cá e fez o que Deus queria. Então é melhor que eu e você entendamos nessa noite. Jesus, ele está pronto a perdoar todo aquele que se arrepender. Jesus só perdoa aquele que se arrepende. Não é porque ele não tem poder para perdoar você se você não arrepender. Mas é porque se você não arrepender, você não pode receber o perdão. Se eu não arrepender, eu não posso receber o perdão. Eu queria orar com você agora, queria que você fechasse teus olhos. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Neste momento agora, nós tiramos esses segundos para respirar na Tua presença. Talvez nós não conseguimos fazer isso durante a semana. Talvez no nosso lar é muito barulho, talvez no nosso trabalho é muito barulho, talvez no trânsito é muito barulho. Mas aqui é só nós e o Senhor. Eu te peço agora, Espírito Santo, toque cada coração. Traga um novo respirar nessa alma que estava se sentindo sobrecarregada. Jesus mesmo disse: ei, você está cansado? Venha até mim. Venha até mim. Ei, todos vocês que estão cansados, eu vos darei descanso para a alma de vocês. E Jesus está aqui nos convidando nessa noite a ter esse descanso com Ele. Eu queria que aí no seu coração você reconhecesse agora. Se você precisa de um começo com Jesus, ter um encontro com Jesus, se você precisa voltar ao processo de buscar sua identidade em Jesus, ou se você precisa de forças para continuar sendo quem Ele te chamou para ser. Primeiro eu queria abrir a oportunidade para aquela pessoa que quer entregar a vida para Jesus. Não, eu quero entregar minha vida para Jesus, como fez Pedro, abandonando tudo e seguindo a Jesus. Se você hoje decide tomar esse passo em um processo de crescimento com Cristo, se você quiser agora, levante suas mãos e abaixa. Amém. Pode abaixar. Não estamos convidando você para uma religião. Não pense que se você levantar a mão eu vou ficar no seu pé. É simplesmente você e Deus. É algo que você fez com Deus agora. Amém. E agora você que reconheceu nessa noite que estava fugindo do processo, que estava começando a entrar em crise. Se você deseja oração nessa noite, só levante as suas mãos e abaixe. Amém? Pode abaixar. Amém. Senhor, nessa hora eu quero apresentar a vida de cada um que levantou as mãos. Eles não levantaram as mãos para uma religião. Eles não levantaram as mãos para um pastor. Não levantaram as mãos ao Pai como um sinal religioso. É um sinal de que reconhecemos que precisamos de Ti. E através desse sinal, ó Pai, que o Senhor venha responder a oração
de cada um que aqui levantou as mãos. E se existe alguém aqui que ainda não entregou a vida para Ti, não batizou, não desceu as águas, que essa pessoa possa ter esse encontro contigo e que nós possamos realizar isso, ó Pai. Pai, nessa hora eu quero Te agradecer, porque eu sinto no meu espírito que algo destravou no mundo espiritual hoje. Eu sinto no meu espírito que pessoas receberam uma nova vida em Ti nessa noite. Eu sinto no meu espírito que pessoas receberam força de Ti para saírem de uma crise e viver uma nova vida em Ti, Pai. Não é ser perfeito, não é não errar, mas é cair, bater a poeira e levantar e falar: Deus, eu caí mesmo, Deus, eu estou sujo, mas o Teu sangue me purifica e eu quero ser lavado por Ti mais uma vez. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Oh Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos que em momentos como esse, onde nós humilhamos o nosso coração perante a Tua presença, o Senhor nos exalta e nos coloca a uma posição de filhos e filhas do Deus Criador de tudo. Aleluias. Pai, nessa hora nós somos gratos a Ti, nós abençoamos a vida de cada família aqui, a vida das crianças que estão sendo ministradas ali na salinha, e nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha guiar a nossa semana. Abençoe a vida de cada um aqui e prospere em nome de Jesus. Levante as suas mãos assim para me te abençoar. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um aqui. E se você crê, diga um amém bem forte aí. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.